Evangelho de Jesus escrito por Marcos, primeiro evangelho escrito dos 4, o mais antigo, capítulo 10, do verso 17 em diante. Tema da palavra hoje, dois senhores. Nós estamos finalizando uma série de ministrações, paixão por almas, e o entendimento do Espírito Santo ao meu coração é que ainda há no coração de muitas pessoas a prisão pela idolatria e a prisão por um senhorio que não tem a ver com Deus. Há em muitos corações um domínio por mamon. Pasmem, isso está dentro da igreja. Isso está dentro de lideranças. Há uma guerra em algumas pessoas. Uma guerra na área financeira. Há uma guerra em comer desenfreadamente. Há uma guerra em que a pessoa, ela mente. Então são ídolos que ela se prostrou. E por causa desses ídolos, a palavra tem que entrar para retirar esses ídolos do coração. Do mesmo jeito que eu falei semana passada, que Deus trouxe os mandamentos para arrancar o Egito do meio do coração do povo, Cristo vai se assentar com aquela multidão. Ele vai trazer orientações e instruções ali no monte da montanha, no sermão da montanha, em Mateus 5, 6 e 7. E também nós sabemos que ele vai instruir, por quê? Porque o povo precisava conhecer a verdade, os princípios, os mandamentos, conhecer as leis. Por meio da graça, Cristo vai ensinar isso àquela multidão, ou às multidões que iam aparecendo. E é só por meio desse ensino, irmãos, só por meio da palavra, que esse Egito dentro de nós, que essa idolatria dentro do coração de cada um de nós, é que vai sair. Quem aqui quer ser liberto das idolatrias dos dias de hoje? Dá um glória a Deus aí. Amém. Vou ler aqui na versão ARA, ao meio da revista atualizada, a partir do verso 10, vai nos dizer assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Para aqui um pouquinho, eu já vou dar continuidade. Primeira frase desse trecho aqui, vai mostrar para nós, pondo-se Jesus a caminho. Jesus, ele está em movimento, ele não está parado. E é porque Jesus está em movimento, ele está andando. Muitas vezes Jesus chegava em alguns lugares e resolvia situações lá, mas no percurso da sua caminhada, situações iam acontecendo, como por exemplo, ele está caminhando e a mulher do fluxo de sangue veio e tocou na orla do seu manto, aquela mulher foi curada. Ele está em movimento e o Jairo vem e para ele: olha, minha filha vai morrer. Ele está em movimento e Marta e Maria dizem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele está em movimento e notícias desagradáveis chegavam. Enfermos e leprosos, endemoniados iam chegando. Então Cristo, ele está em movimento. Ele fala isso para a igreja: olha, vocês precisam ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. Esse ensinar, irmãos, ele não é simplesmente alguém que senta numa sala e você vai ensinar ele num quadro. Esse ensinar é um movimento. O movimento da igreja, o movimento dos discípulos, o movimento da casa de Deus, indo pelo caminho, você vai o quê? Instruindo as pessoas. Como é bom você estar conversando. Às vezes eu vou lá no parque caminhar com a Déia, a gente vai conversando. A gente foi conversando tanto essa semana que a gente andou 6 quilômetros, a gente nem percebeu. Desculpa aí, né? Que bênção que foi.
E às vezes você vai caminhando, e aí de repente Deus fala assim, olha, eu vou colocar uma pessoa aqui na sua frente, olha, eu vou colocar uma pessoa aqui perto de você, eu vou colocar aqui uma pessoa que vai falar, vai fazer uma pergunta, e você começa a ser usado por Deus ali. Então Cristo, ele está em movimento, e aí chega esse homem, que é chamado jovem rico. E é interessante porque uma pessoa que está em movimento, ela está andando, de repente para uma pessoa e se joga no chão, se prostra. É normal isso? Quando uma pessoa se ajoelhava na frente da outra, ou faz isso, muitas vezes ela tem como reconhecimento de honra, e às vezes até devoção, se não um dono ou um governo sobre a vida dela, talvez até o espírito de idolatria no coração dela. Isso aconteceu com Pedro. Quando Cornélio chega, Cornélio vai se deparar com Pedro e ele se prostra. Pedro vai assim, levante-se, eu sou homem como você. Então, diante de homens, de pessoas, nós não nos dobramos. Há um momento que é interessante fazer isso, que é quando a gente lava os pés uns dos outros. A gente está lavando os pés num ato que de honra, de reconhecimento. Isso é muito bonito. Mas a intenção não é idolatrar a pessoa, a intenção é servir a pessoa. Amém? Então, diante disso, Cristo está em movimento e, de repente, o jovem se ajoelha. Bem, como não é comum a pessoa, ela se ajoelhar, o que a gente pode tirar disso aqui? Que ele reconheceu uma autoridade, que ele reconheceu um senhorio, que ele reconheceu que Jesus era Deus, ele reconheceu, ele se joga, ele se prostra de joelhos. Mas olha que interessante, ele vai dizer, bom mestre, e a dúvida dele é, que farei para herdar a vida eterna? Então, a dúvida dele não tem a ver com a pessoa de Jesus, a dúvida dele é, como que eu vou viver eternamente? Como é que é possível isso? Sendo que ele está falando com aquele que é eterno, é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então há um reconhecimento, mas a grande questão é que ele não sabe como. Então deixa eu te falar uma coisa, tem gente que não sabe como herdar a vida eterna, mas você sabe. Tem gente que não sabe como vai para o céu, mas você sabe. Tem gente que pensa que o inferno não existe, que não existem demônios, que anjos também não existem, mas você sabe que existe o inferno e existe o céu, e dois caminhos, perdição eterna e vida eterna com o Senhor. Quem aqui já está na vida eterna com o Senhor? Dá um glória a Deus aí. Amém, esse é o nosso destino, o quê? Os salvos marcados pelo sangue do Cordeiro. Só que, irmãos, esse homem, ele vai dizer, inclusive, essas duas palavras, bom mestre. Para o judeu, a figura que ouve isso, bom mestre, é porque ele já tinha concluído a sua obra. Então, por exemplo, alguém construiria uma cadeira, uma mesa, faria uma parede, uma casa, e quando ele concluísse aquilo, ele falaria assim, olha, muito bom. Não foi assim que Deus falou quando criou Adão e Eva? Muito bom. Criou as coisas? Muito bom. Então, quando o judeu, ele acabava de construir algo e finalizava assim, aí Jesus falou assim, olha, por que você me chama de bom? Bom só há um, que é Deus, ou seja, que é o meu Pai. Então, Cristo está falando para ele, que ele mesmo não tinha concluído a missão. Só que aqui é interessante, mas a gente observar, que Jesus Cristo vai falar para ele assim, olha, você não sabe os mandamentos? Ele fala assim, sim, sei todos. Então Jesus vai falar assim para ele, no finalzinho, tudo isso, ele vai falar, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E aqui nós temos algo, irmãos, muito importante. Não importa o tempo que você está numa igreja, às vezes você está há 50 anos, e há 50 anos, você ainda não entendeu quem é Jesus Cristo de Nazaré. Você pode estar numa igreja há 50 anos, e você ainda não compreendeu o poder da salvação que há em Jesus Cristo. Você pode estar na igreja há muitos anos, e você pode achar que você é salvo, porque você faz obras, porque você se comporta bem, porque você até pratica atos morais, princípios, e até segue os mandamentos. Mas a pergunta é, Cristo de fato te salvou? Você
sabe pelo Espírito Santo, que isso está em Romanos 8, pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? Crendo no coração, verbalizando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida, e o Espírito Santo testificará ao teu espírito que você é salvo. Homem, mulher, liderança alguma na terra poderá afirmar para você que você é salvo. O Espírito Santo, que é a verdade, que nos guia na verdade, ele afirma que nós somos salvos, porque nós vivenciamos uma vida com Jesus Cristo. Pelos frutos os conhecereis. Amém até aqui? Então é diante desse cenário que a gente tem uma resposta de Jesus. Olha só. E Jesus fitando, algumas versões fixando os olhos, o amou e disse: só uma coisa te falta. Para aqui um pouquinho. Jesus olhando para nós aqui hoje e pergunta assim: o que está te faltando, hein? Ou ele afirma: só uma coisa te falta. O que é que está faltando na nossa vida hoje, que Cristo já identificou que é falta? Será que eu quero que essa falta vá para a cruz e ele preencha a minha vida? Faz essa pergunta para você aí. O que é que está faltando ainda no João Brito? O que é que está faltando? Uma coisa que Cristo falou, não foi homem algum, foi Cristo que falou. O salmista vai dizer: sonda o meu coração e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e me guie. Então hoje o Espírito Santo quer sondar nosso coração. Por quê? Porque Cristo achou algo em nós, achou isso nesse jovem, um jovem rico, um homem muito poderoso em valores monetários. E Cristo vai assim: olha, só te falta uma coisa. Não falta você entregar uma oferta, não falta você entregar um dízimo, não falta você construir uma casa, não falta você comprar uma roupa, não falta você comprar um carro, não falta você cuidar de muita gente, não. Falta só uma coisa: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aí a gente fica preso às vezes só aqui, ó. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele continua: então vem e segue-me. Alguma coisa precisaria ficar para trás. Alguma coisa precisaria ser jogado para lá. Alguma coisa precisaria ser colocado no seu devido lugar, não mais no coração. Então Jesus Cristo está falando assim: olha, você vai lá e vende tudo que você tem. Se aquele homem entendesse claramente o que Jesus estava dizendo, ele poderia dizer: Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho, porque a minha prioridade vai ser agora te seguir. Então ele chega de um jeito, ele vai embora pior ainda. Não é Jesus que fica triste, quem fica triste é o jovem. Olha que interessante. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu não sei se você já entrou numa igreja como essa, um culto, se você foi uma célula, se você estava em um lugar, e ao chegar ali, você tinha muita expectativa para chegar ali. Você sonhava, um casamento, um momento ali tão esperado. Só que você chegou no lugar e você saiu pior do que você chegou. Quem aqui já entrou em um lugar e saiu pior do que chegou? Faz assim. Esse jovem, já apresenta esse jovem rico. O camarada conseguiu ver Jesus, ele conseguiu se ajoelhar, ele conseguiu dobrar os seus joelhos ao Senhor, ele conseguiu decorar até os mandamentos, ele sabia tudo. Ele perguntou que é vida eterna, ele sabia que Jesus poderia dar a vida eterna. Ele chega naquele lugar e ele sai triste. Deixa eu falar uma coisa muito séria. Tem gente que vem para culto, tem gente que vem adorar a Deus, sai de casa, gasta gasolina, pega ônibus, vem de bicicleta, vem a pé, chega aqui, consegue chegar nesse lugar, nessa atmosfera que você cantou aqui, que parece que a gente não quer parar de cantar, amém? Tem gente que está aqui, mas não queria estar. Tem gente que vem para cá e fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Irmão, com todo carinho, eu não sei como é que consegue pensar um trem desse. Não sei. Porque a pessoa não está na presença de gente. Ela está na presença do Deus Todo-Poderoso. Como é que você canta? Eu tomei até um susto agora.
Cara chique, né? A gente olha para as coisas e a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? Eu falei essa frase está errada. Ele saiu triste, a única pessoa que deixou Jesus pior do que chegou. Essa frase está errada. Essa frase não quer dizer que Jesus ficou triste. O original mesmo, que está aqui, é que essa pessoa chegou em Jesus. E ela conseguiu sair triste daquele lugar. O que eu estou te falando aqui hoje há um lugar em Deus que se chama alegria. O salmista diz isso. Há um lugar em Deus que se chama esperança. E a única tristeza que você precisa sentir, que a Bíblia diz, é quando o Espírito Santo gera em você o arrependimento. É a tristeza que é gerada pelo Espírito para que você não erre mais naquele lugar. Porque quando você machuca o Espírito Santo, ele fica triste. A Bíblia diz isso. Por isso, o ensino de Jesus não tem a ver com o valor que aquele homem tinha no sentido de dinheiro, mas sim o que dominava o seu coração. É interessante, irmãos, porque o dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores do mundo. Diga assim, o dinheiro, diga com força, diga assim, o dinheiro é o ídolo que tem o maior número de adoradores no mundo. Você acredita que isso aqui faz sentido? Sim ou não? Faz muito sentido. Recentemente vi notícias, pessoas que se casaram por dinheiro, divorciaram por dinheiro e mataram pessoas da família por dinheiro. Isso está na mídia. Na mídia. Vou matar, tramou com um parceiro e tramou a morte dos pais. Está na mídia. Qual o nome disso? Mamon. Um Deus chamado Mamon, e na verdade é uma entidade maligna. É a única vez que você vai ver entidade maligna. E por que eu estou falando sobre dinheiro aqui? Porque a igreja, ela não pode se corromper, e é possível ela perder a visão, perder a fé por cobiçar o dinheiro, amar o dinheiro acima de tudo. E eu vou te mostrar isso na palavra. Mateus 6, 19 a 24, vai dizer assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Bem, se o meu coração está no dinheiro, o tesouro com prioridade é o quê? O dinheiro. Se eu estou preso no dinheiro, eu entendi que tesouro é dinheiro. E esse tesouro entrou no meu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém, irmãos, ele fala ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No grego, essa palavra riquezas aqui é mamon. É o nome de uma entidade. Jesus fala a respeito de um segundo senhorio que concorre com o senhorio dele. Agora eu te pergunto, Cristo tem como negociar? Você vê Cristo negociando com Mamon? Você vê Cristo dialogando com Mamon? Você vê Cristo preso em Mamon? Claro que não. Por que você está perguntando, pastor? Por que nós estamos presos? Cristo não está preso. Na verdade, Cristo liberta os que estão presos. Mas quando eu olho para essa verdade, eu percebo que dois senhorios é uma verdade. E aqui, irmãos, eu não preciso só dar exemplo do dinheiro, eu posso dar exemplo da academia, posso dar exemplo de comida. A pessoa vai num restaurante, parece que ela vai comer a última vez da vida dela. Tem um menino no Instagram, ele é fome de pedreiro. Alguém já viu esse menino? Alguns irmãos aí.
Irmãos, eu fico impressionado. Ele é magrinho, ele é fortinho assim, né? Mas ele não come no prato. Ele come na bacia. É bacia, pensa uma bacia. Aí ele grava e posta. Coisa mais ridícula. Mas tá cheio de seguidor. Ele é trabalhador. Mas, irmãos, tem uma gi e uma boia dentro dele. Tem uma jiboia gigante dentro dele. Eu chamo de jiboia. Está aqui, irmãos. Ele olha para a comida, ele não consegue frear. Come, parece o Pac-Man. Aquele joguinho. E aí, depois, tem que fazer uma cirurgia. Depois, morre. Ih, morreu jovem demais. Por quê? Porque a comida se tornou um Deus. Olha que interessante. Vai se adorar a comida, mas não se adora ao Deus que mandou a comida. Olha que loucura. E é diante desse cenário, amados irmãos, que nós estamos falando com pessoas que estão hoje se olhando no espelho na academia e falando assim: uau, tem 35 quilos, uau, quantos músculos. Começou a malhar ontem. Aí fica olhando para o espelho. É coisa ridícula mesmo. É muito ridículo. Mas tem gente que faz. Aí fica se olhando, né? Vai jogar bola, faz um gol, acha que é o Messi. Pratica uma arte marcial, começou ontem, já está achando que é o Kung Fu Panda. Aí já começa, que parece o primeiro, quero já ver alguém que vem me assaltar, vou mobilizar, vou dominar. Ai, coitado, uma cacetada morre na hora. Mas se acha o Minotauro. O Chantilly, não, o Jet Li, né? O Chantilly. Vai se achando. E anda, irmãos, empoderado. Mexe comigo para ver. Irmão, tem gente aqui na igreja faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta, mexe comigo você vê, faixa preta de Muay Thai, faixa preta de karatê, faixa preta. Faixa preta. Tem 2 aqui dentro nesse auditório. Mexe comigo para você ver. Fica de gracinha, eu já mando logo os 2 te cuidar de você. Porque nós estamos, às vezes, presos em quê? Nisso. Idolatramos o que fazemos. E Deus está assim: bênção, olha para mim. Você está idolatrando isso aí. A igreja está entendendo? Olha o que tem em 1 Timóteo 6, 9 a 10. Ora, esse texto aqui, irmão, tatua no teu coração. Marca ele na tua vida. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha aqui, hein? Eu quero ser rico. Isso aconteceu com o seu pastor. Com 13 anos eu já orava já para ser rico. Tive empresa com 25, quebrei com 28 anos. Foi bem 3 anos mesmo. O ministério de Jesus falou 3 anos. Eu consegui quebrar em 3 anos. Não me deu uma empresa para cuidar. Eu só cuido da igreja. Glória a Deus. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens, afogou, na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor vem antes, tá? Amor vem antes. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. Olha aqui, que eu falei para você. Pastor, como é que pode a gente ter dinheiro, gostar de dinheiro, amar o dinheiro? Como é que a gente perde fé? Está escrito. Timóteo está escrevendo isso aqui. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. Desviaram-se da fé e si mesmo se atormentaram com muitas dores. Irmãos, olha isso aqui, caso verídico. A pessoa tinha uma casa. Aí Deus começou a abençoar. E aí ela é abençoada e começou, meu Deus, você está me abençoando, pastor, me abençoando. De repente ela vai e compra o quê? Uma casa na praia. E a casa da praia é grande, imensa. E aí ele mora longe, 3 horas para chegar lá. Mas ele comprou a bendita casa na praia. Passa um tempo, ele compra uma chácara. Aí a pergunta é: como é que você vai cuidar da tua casa, da casa da praia e da chácara? Eu ponho o caseiro.
eu dou um jeito. Não vai dar jeito, você vai parar de vir para o culto sexta, sábado, domingo, uma semana, um mês, 3 meses. Aí sabe o que começa a acontecer? Não é pecado ter não, tá bom? Eu sei que tem gente aqui que tem, tá tudo bem. Pode me convidar, eu vou lá para cá da praia, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu estou falando é você idolatrar esse trem. É isso aqui que eu estou falando. É você colocar assim, eu compro e só compro. Só compro. Aí ele compra. Aí, no final de semana eu vou lá capinar. Eu vou lá capinar. Aí vai lá capir. Aí eu vou lá fazer uma pintura. Vou lá resolver o telhado da casinha, sabe? É assim ou não é, irmãos? Você não tem, né? Nem eu. A gente não sabe como é que é o negócio. Mas tem gente que sabe o que é. Aí ele vai para lá. Aí passam-se 3 meses. Irmão, cadê você? Pastor, estou morto. Estou com dores. Do quê? Laje, pintura, mato. Está vendo onde é que as dores chegaram? A pessoa cobiça tanto isso. E essa família cobiçou tanto isso, que ela se desviou, perdeu a fé. Fato verídico. Então você precisa entender o que é propósito. Por que você não aluga? Tem dinheiro, aluga uma semana. Vai para um hotel. Bênção. Fica lá, tem dinheiro, vai para um hotel, aluga lá um resort, fica lá 10 dias. Você não vai gastar com nada de caseiro, de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E não vai ter dor, vai ficar leve. Mas não, a pessoa quer comprar uma casa, quer comprar uma chácara, quer comprar outra casa, vai comprando. Aí depois ela pensa assim, nossa, como é que eu vou administrar tudo isso? O dono da Telegram é um jovem. Ele disse numa entrevista agora, eu não tenho nenhuma propriedade no meu nome. Eu entrei em crise, eu falei, como é que pode? Ele falou assim, tudo que você compra, você se torna responsável pelo tempo que você vai gastar naquilo. Eu falei assim, ele pegou a visão. E olha que ele nem tinha ouvido essa palavra. Agora, tu sabe do quanto o dono do Telegram tem de dinheiro? Nem imagina, não dá para calcular. Então nós, irmãos, precisamos entender que essa cobiça vai te desviar da fé. E a si mesmos você vai se atormentar com muitas dores. Veja, o problema não é o dinheiro sendo a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Amar o dinheiro é se abraçar com o segundo senhorio citado em Mateus. E Jesus vai falar isso a respeito da igreja de Éfeso. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Bem, se você tirou o amor de Cristo, top one, alguma coisa entrou ali, pode ser o dinheiro. E aí, irmão, isso vem como uma cascata. Vai atropelando tudo. Vai machucando todo mundo. Vai ferindo todos. Nesse texto que a gente leu, a figura do jovem rico nos mostra algumas coisas. Primeiro, um jovem rico, porém insatisfeito. Você já ouviu as notícias assim, gente rica, não tenho como sair de casa. A pessoa sai, você imagina o Cristiano Ronaldo saindo hoje na Praça Rui Barbosa? Também fui longe agora, né dona? Né? Você imagina o Mbappé saindo em Madrid? O Vinícius Júnior, vou dar um passeio ali na Gávea. Irmãos, para tudo. Para tudo. Por quê? Porque a fama. Então, quando a gente pensa nisso, riqueza, eu já vou arrancar isso da tua cabeça, que tem gente que talvez esteja pensando, pastor, então quer dizer que ser rico é errado. Não, eu vou chegar lá. Ser rico é uma bênção, desde que você não ame a riqueza. É só isso. O pastor aqui não vai pregar sobre comiseração, né? Vai aí se corrompendo no sentido de não, se mutilando, né? Não, miséria, nada disso. Mas infelizmente tem gente que não tinha nada e passou a ter alguma coisa, pessoa que tinha tudo e perdeu tudo. E tem algo hoje que tem, eu vi uma notícia essa semana, no jornal, o índice de homens que estão jogando tigrinho
E não perderam só o dinheiro da conta, perderam casas, sem a esposa e os filhos saberem. Estão morando debaixo de ponte hoje. E não é uma pessoa, não são duas não, irmãos. É uma multidão de gente. Se Deus te pegou nessa hora aí, nem olha para o lado, nem olha para o lado. Nem fala, como é que ele sabe? Não, hoje você vai ser liberto disso em nome de Jesus. E sabe aqui qual é a faixa etária que o tigrinho está pegando? De 15 a 25. Para vocês não terem futuro. É para matar essa geração. Jovem, por isso que é o jovem rico aqui. Porém insatisfeito. Tem comida, tem um teto, tem um edredom, um ar-condicionadozinho, tem uma cama legal, mas fala assim, eu quero é muito mais. Eu quero é mais. E tem erro querer mais? Não. O erro é você colocar isso acima de Deus. É perguntar, Senhor, o que o Senhor quer fazer com esse dinheiro aqui? Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso aqui? Às vezes eu sou assim com Deus. Senhor, tem uma graninha aqui. O Senhor quer que eu abençoe alguém? O Senhor quer que eu ligue para alguém? O que acontece? Aí Deus fala assim, não, segura aí. Aí o pneu fura. Tá tudo bem, vou consertar o pneu. Mas tem outros momentos que eu falo assim, pega esse número, liga para essa pessoa e faz. Irmãos, eu essa semana, o rapaz da limpeza lá do meu jardim, o seu Nelson, eu pago ele, irmãos. Ele é um senhor de idade, eu abençoo. Eu podia fazer, cortar grama. Pensa no cortador profissional. Irmãos, aquele fiozinho, Wilson, aquele fiozinho que solta, aquilo ali, irmão, quem inventou foi trevas. Mas ele tem uma que é a diesel, gasolina, sei lá o quê. O negócio vai e vai embora. E aí eu conversando com ele lá, pensa um camarada, um senhorzinho de idade, trabalhador. Aí ele cobrou lá um valor, de repente, irmãos, tem um pessoal que fica andando na rua, que mexe, já viu, acontece lá contigo? Tem um latão de lixo, o pessoal vai lá e fica mexendo em tudo, só para pegar papelão, essas coisas e tal, aí deixa tudo lá dentro, jogado, aí você vai lá e limpa, uma semana está tudo lá de novo. Aí quando eu cheguei lá fora, eu olhei, estavam uns 3 sacos assim, daí eu, ô seu Nelson, a grama está toda ali, o que é isso aqui? Aí isso aí, é que as pessoas vão vir na rua e jogaram tudo aí dentro, ó. Aí eu catei para você. Falei, meu Deus, que generoso, eu não pedi nada. Aí ele faz isso, aí ele cobra 100, você fala assim, vou dar 100. Você é um miserável. Egoísta. Porque ele limpou uma coisa que você não pediu. Eu falei assim, Débora, faz 130. Abençoe a vida dele. Você está entendendo? Irmãos, como é que você acha que ele vai receber meu telefonema quando eu ligar para ele para cortar grama? Ô glória, o pastor me ligou. Ô glória, vai ter mais 30 na conta. Você está entendendo? Vai ficar uma marca. Mas a gente olha, irmãos, e a gente paga já pedindo desconto. Ai, como eu já fiz isso? Esse que vos digo, eu já fiz isso várias vezes. Quanto que deu? 99, faz 90? Pô, é 99 o preço do negócio? Tem hora que a gente pode pedir, compra 2, 3, né? Negocia lá. Mas, por exemplo, a Sil do Alexandre faz uma torta, mas você tem que comer a sobremesa que essa abençoada faz. Ela coloca material de primeira lá. É verdade ou não é? Coisa fina, irmãos. Pode pedir que eu garanto. Se ficou ruim, foi o Alexandre que ajudou. Mas ela faz coisa maravilhosa, eu já comi. E nós pagamos, não pagamos, filhinha? Pagamos. Um banoffee, pelo amor de Deus, tá? Te dou dando dica aí, ó. Abre a mão, abençoado. Manda um banoffee lá para minha casa. Pensa um banoffee. Aí a pessoa fala assim, quanto que foi? 80. Meu Deus. Quer trocar de casa. Dá 81 para ela. Porque além dela fazer com tanto carinho, com tanta dedicação, ela investiu tempo, ela fez com amor, e você vai comer e não vai passar mal, porque ela estava orando lá, Senhor, manda os clientes, abençoa essa pessoa que vai comer. Eu imagino ela orando lá, preparando, ou seja, é uma filha de Deus preparando, não estou ganhando nada com isso, não vai mandar nenhum presente para mim, mas se ela mandar, eu pago. A gente paga. Porque, irmãos, é família de Deus. Esse homem, esse jovem, ele é insatisfeito. Imagina, tem um golzinho lá que chegou, glória a Deus. O golzinho chegou, estou insatisfeito com o gol. Não, você tem que ver o Johnny. Ô pastorzão,
estou feliz com esse gol. Ele não fala gol, ele fala Gorrari. É uma Ferrari com gol. O vermelhinho dele já vem, já começa a chegar, eu já começo. Tá, brincadeira, né? Até parece, o golzinho está inteiro. É nessa insatisfação, irmãos, que Jesus viu dentro dele. Eu estou pegando leve assim, contraindo, descontraindo, irmão, porque o assunto é sério. Tem gente que tem tanto, irmãos, só vê o... está faltando. Não vê que tem água na garrafa, só vê o que falta. Você precisa ver o que já tem. O que é que já tem lá? Hoje, pastor, eu vou comer hoje lá, eu sempre brinco aqui, mas às vezes eu como, eu amo isso, um arrozinho com ovo, um feijão, uma farinha. Meu Deus, irmãos, eu fui almoçar, a primeira vez que eu fui para Belém, lá Pará. Irmãos, eu cheguei na mesa, tinha alface, salada de tomate, alface. Eu vi um negócio preto, uma tigela assim, com um líquido roxo para preto. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Olhei para cá, peixe frito. Eu falei assim, está melhorando. E para cá, farinha. Eu falei, isso aqui é aperitivo? Não, pastor, esse é o almoço. Então a gente senta para comer. Irmãos, açaí da fonte. Quem é que já comeu açaí da fonte? Não é esse treco que vende aqui não, irmão. É da fonte nisso, é da fonte. Irmãos, pensa num peixinho frito sem espinha. Ô, glória. Você põe o negócio, você come. Irmãos, pensa num casamento perfeito. Uma coisa maravilhosa, nunca tinha comido. Eu falei assim, dá para repetir? Dá, pastor. A empregada já estava na cozinha, pode fritar mais uns 3 aí, pastor. O pastor está com fome. Comida da terra, irmãos. Você honrou o que estava na mesa. Agora, já viu, gente? O que é isso? Eu brincando aqui na célula, eu falei assim, se fossem vocês, porque tinha umas 7 crianças aqui, tem umas 7 crianças. Eu falei assim, se vocês estivessem lá com o McFish, começou ali na multiplicação dos pães e peixes. McFish, foi ali. Que o McDonald's copiou até a Bíblia nisso. 5 pães e 2 peixes, colocou lá na mesa. Aí o menino está lá segurando. Eu falei assim, vocês tirando com o McFish na mão, vocês iam dividir metade. A outra metade. O pai ia mandar. Irmãos, a gente é assim. Tem gente que come escondido, já viu? Aí a pessoa está abrindo o pacote devagar assim. Aí... A Laura é assim. Parênteses aqui, casos de família, né? Eu estou pegando uma bala que eu deixo na porta ali, irmãos. Aí eu estou devagarzinho assim, né? A Laura, isso é bala, pai? Tem chiclete aí, pai? Eu escondi hoje o potinho de chiclete no esconderijo secreto no carro. Ela falou assim, cadê o chiclete que estava aqui? Eu falei assim, meu Deus, até isso ela consegue pegar, é impressionante. Mas, irmãos, insatisfeitos, a gente tem que ser mais grato. Talvez você olhe para a conta bancária e você fala assim, pastor, como é que eu vou ser grato? Está tudo vermelho. Começa a rir. Dá gargalhada. O pessoal falou que você ganhou na Mega. Que show! Olha! Que lindo! A pessoa vai chegando perto, está tudo negativo. Só que a gente faz o quê? A gente fala, tá bem, Deus não me abençoa, não sei o quê. Você vai murmurando, aí você está adorando Satanás. Que isso aqui é murmuração? Eu estou te dando exemplos para você não viver pela insatisfação e não querer buscar riquezas de um jeito errado. Segundo, um jovem rico, mas profundamente enganado. Irmãos, esse menino estava enganado. Ele estava tão enganado que a perspectiva dele era, mas eu sei os mandamentos, eu conheço as leis. Aí Jesus fala assim, tem uma coisa só, você precisa fazer só uma coisa, vende tudo. Jesus não precisa fazer isso com a gente hoje. Jesus não vai mandar alguém aqui, e isso é uma utopia. Isso na verdade é um falso profeta, é um ladrão, que está lá em João 10. Fala para você assim, vai lá, pega o teu carro e me dá aqui na igreja, fezinha, fala, pode fazer. Isso não existe. Jesus nunca pediu isso.
Não vai lá, vende a tua casa, entrega tudo de oferta. Jesus não pede isso. Jesus trabalha com princípios. Jesus trabalha falando ao teu coração. Você sabe quando é Deus e quando é homem. Quando eu e Débora doamos o nosso carro há uns anos atrás, foi um choque para nós. Mas em uma semana Deus já estava me dando outro. E não parou de me abençoar. Porque não tem a ver com bajular ou fazer alguma coisa para o outro. Não, tem que ter propósito. Até isso tem que ter propósito. Esse homem estava tão enganado, que ele achava que por conhecer os mandamentos e saber as leis, ele sabia tudo. Amados irmãos, tem gente que sabe falar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, decora versículos, canta os hinos, mas não está se vendo, irmãos, está enganado. Quando entra um assunto, isso, aqui não dá. E o que a gente entende que é isso? A gente entende que a desonra a Deus começa quando eu não confio mais em Deus, mas passo a confiar em mim mesmo, no que eu faço e nas coisas que tenho. O coração humilde revela que depende de Deus em todo o tempo, mas orgulhoso não, ele se basta. Então esse menino está tão enganado que ele está dizendo assim: olha, bom mestre, que farei? Sua visão de salvação se concentrava no fazer, não no crer na obra de Cristo. E Jesus vai falar assim: falta-te somente uma coisa. Quando ele ouve falta-te uma coisa, ele para. O que está faltando? Aí Jesus Cristo vai fazer uma denúncia. Jesus Cristo vai mostrar para ele: olha, está aqui o problema. Vai lá e vende. E se Jesus falasse isso para nós agora? Falta-te uma coisa. Vai lá e perdoa. Falta-te uma coisa, vai lá e semeie na vida daquela pessoa que você disse que não ia semear. Vai lá e compra algo para dar de presente para Deus. Está falando aqui forte, irmãos, com a gente. É o mês da generosidade. Tem gente aqui que abençoou pessoas, mandou presente. Tem gente que mandou oferta, tem gente que pagou conta, tem gente que foi fazendo um monte de coisa. Até nessa de ajudar, eu caí num golpe de ajudar uma pessoa. A gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter princípio de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente é tão egoísta, e Cristo está assim: faz, eu estou te usando, você vai ser uma ferramenta nas minhas mãos. Quem aqui quer abençoar pessoas, irmãos, mais ainda a partir de hoje, amém? Faz isso, ora a Deus. Terceiro, o jovem rico, mas com o coração dividido e infiel, não é só insensato, não é só egoísta, mas ele também tinha um coração dividido e infiel. A Bíblia vai mostrar que ele confiava nas riquezas. O homem se sente impedido de confiar em Deus. Quem confia em riqueza não confia em Deus, confia em si. Eu produzo, eu faço, eu desenvolvo, é do meu jeito, eu é que consigo fazer. E quem te deu sabedoria e inteligência foi Deus. Não, tudo que acontece é por causa de mim. Cuidado com essas verbalizações. Cuidado com essas declarações, igreja. O marido chega em casa e fala assim: só tem comida na mesa porque eu trabalho. A esposa bate o pé e fala assim: só tem coisa aqui porque eu faço. Cuidado com esse negócio. Porque nós estamos dizendo hoje o que estamos fazendo, e isso estamos levantando o que nós fazemos. Não fazemos porque Cristo está entre nós, fazemos porque eu sou bom. Eu tenho ensinado isso aos casais e aos noivos. Entre você e você tem que ter Cristo. Senão não tem noivado, não tem casamento e não tem ninguém. Acabou tudo. O intermediador entre Deus e os homens é Cristo, mais ninguém. E o intermediador entre Débora e eu é Cristo. Por isso eu consigo perdoá-la e ela me perdoa. Eu a amo porque, primeiro, eu amo Cristo. Porque eu amo Cristo, eu passo a amá-la. Então eu não enxergo a Débora primeiro, eu enxergo quem? Cristo. Por que a igreja tem tanta dificuldade nessa área? Porque está enxergando a si mesmo, muitas vezes. Por que um povo hoje tem tanta dificuldade em ser generoso, entregar o dízimo, a oferta? Porque está olhando para si, não está olhando para o Cristo. Porque se você olhar para o Cristo, você vai ver que o Pai entregou tudo que Ele tinha, o único filho dele.
E aí o problema acaba. Então nós amamos as riquezas e desprezamos o Senhor. E ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, quando eu amo riqueza, eu já dei as costas para Deus. Tem gente que faz assim, ó, pastor, 90% dessas áreas aqui, eu vou abençoar, eu vou fazer. Mas esses 10 aqui, pastor, esses 10 aqui, não tem jeito. Eu sou especialista. Sabe o que você está fazendo? A mão de Deus está assim. Aí você faz assim, ó. Vem cá, Johnny, rapidinho. Quando você fala que você vai administrar do teu jeito, qualquer área, qualquer coisa, casamento, criação de filhos, dízimo, oferta, investimento, qualquer coisa, trabalho, casa, tudo, corpo, Deus está assim, ó, sobre você. É a bênção de Deus. Aí você fala assim, mas nessa área eu vou cuidar. Aí ele sai um pouquinho, a mão está onde? Não, pastor, deixa que eu cuido da Letícia, do meu jeito. Vai ser do meu jeito. Onde é que ele está? Está fora da bênção, irmão. Aí ele vai perdoar uma vez, ele vai andar outra, vai a terceira, na quarta, e na quinta ele fala assim, vamos divorciar. Mas se ele estiver aqui, vem cá, vem, rápido, rápido. Mas se ele estiver aqui, ele fala assim, ela vacilou comigo, mas eu perdoo. Ô, glória, bênção. Ah, eu vacilei com ela, eu perdoo ela me perdoa também, bênção. Está entendendo aqui a bênção? Ah, eu vou surpreender ela, bênção. Eu não tenho dinheiro, Senhor, mas eu quero surpreender a Letícia, eu quero surpreender o meu pastor, bênção. Glória a Deus, irmãos, porque está debaixo da bênção. Mas se você sai, a bênção está aqui. Pode ir, filho. Eu e Débora fizemos alguns anos atrás, 11 anos de casamento. E eu estava assim, desejoso de surpreendê-la. Eu nunca tinha feito isso, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí fui fazer os orçamentos. Irmãos, quando eu fui ver o orçamento, eu falei assim, vou dar um jeito. E eu fui buscar Deus, Senhor, está aqui, era um valor alto. E eu tinha na minha conta R$700 naquela época. Eu falei assim, 700, lá deu tanto, penso em empréstimo, não tinha, vai fazer empréstimo, não vou pedir ninguém emprestado, ninguém. Aí eu fui orar, falei assim, Senhor, irmãos, fato verídico, do teu pastor, eu falei assim, Senhor, eu quero surpreender a minha esposa, e era um evento que eu ia fazer para ela, ia convidar meus parentes, os parentes dela, e mais umas 4, 5 famílias. Aí você começa a pensar em fazer conta. Aí o céu está assim. Ei, você está debaixo da minha bênção. Para de fazer conta. No céu não faz conta. Sabia disso? Aqui Mateus fazia a conta. Jesus falou assim, entrega. Eu estou aqui. Quer fazer conta? Eu queria fazer conta. Aí teve uma hora que eu falei assim, Senhor, não tem mais de onde eu tirar, Senhor. Eu preciso da tua graça. Aí eu vou para o atendimento pastoral. Chego no atendimento pastoral, falei para ninguém, nem para os meus pais, falei para ninguém. Cheguei no atendimento pastoral, o garoto está com o envelope na mão, só que não é envelope de oferta, é envelope, aquele cor de papelão. E aí eu estou olhando, ele falou assim, pastor, antes do senhor falar alguma coisa, que eu vou ter que contar uns problemas meus aqui, mas antes do senhor falar qualquer coisa, Deus mandou, pastor. Pastor, Deus nunca fez isso comigo, Deus mandou. Quando ele começou a falar, meu coração já começou a queimar. Deus mandou te entregar esse envelope aqui. Eu falei, é mesmo? Ele falou assim, é um valor. Eu falei, meu Deus do céu. A igreja fica preparada, hein? Aí eu falei, meu Deus, isso é bom demais. Aí ele falou assim, pastor, Deus mandou te entregar isso eu disse, tem mais alguma coisa? Tem. Eu vou te dar de presente 5 dias na praia. Na casa. Um condomínio fechado, que você abre a porta da cozinha, você já está na areia da praia. Eita glória, pegou aí, né? Pegou.
Quem pegou isso aí? Amém. Recebe aí, irmão, recebe aí. Porque nós não tínhamos dinheiro para tirar férias naquela época. Não foi, meu amor? A gente não tinha condições. Eu só falei com Deus, falei para ninguém, acredite em mim. Que Deus me fulmine se eu estiver mentindo. E eu falei assim, Senhor, eu preciso fazer isso. É uma marca, é um memorial. Irmãos, eu fui com tanta força a fazer isso. Quando o garoto chegou com aquele envelope, ele falou assim, 5 dias, aí ele falou assim, pastor, corrigindo, vão ser 10. Falei, glória a Deus, irmão, conta os teus problemas, eu estou ouvindo aqui, vamos ficar até de madrugada, vamos embora. Vamos ficar até de madrugada aqui, nós dois aqui, vamos embora. E ele falou, parou de falar, orei, expulsei, glória a Deus, deu tudo certo. Cheguei em casa, no carro eu já comecei a contar. 100, 200, irmãos, para a glória de Deus. Oh Deus, o Senhor é incrível. O valor que tinha no envelope é o que faltava para completar tudo que eu precisava. Nenhum real a mais e nenhum real a menos. Todo o pacote. Pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir? Eu tinha 700 na conta, o valor lá era 1.800. O valor que faltava estava no envelope. Fiz a surpresa para ela. Foi lindo. Não foi, meu amor? Tem foto até hoje. Uma marca. Aí você fala assim, pastor, como é que o senhor foi para a praia sem dinheiro? Está preparado? Fizemos o encerramento, a gente estava no templo antigo. Estamos encerrando a programação. Vem um chinês, português misturado com chinês. Irmão, quando um chinês abriu os olhos, sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Né, Japa? Tem um aqui, um japinha aqui, ó, especial demais. Irmãos, ele falou, o rapaz falou assim, pastor, tem que falar alguma coisa com o senhor. Falei, tudo bem, aqui ou lá dentro? Não, vamos lá dentro. Falei assim, é problema. Ele falou assim, pastor, é o seguinte, Deus abriu os meus olhos. Eu falei, o quê? E Deus me mostrou o que o senhor precisa para as férias. Eu falei assim, você está de brincadeira, de novo? Eu mereço. Ele falou assim, pastor, as nossas férias começavam 10 de janeiro, um dia antes do meu aniversário. A gente estava em novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro. Ele falou, pastor, estou te entregando um cheque bom para 10 de janeiro. O dia que começava as minhas férias. Ah, irmão, tu não está comemorando porque não foi contigo. É. Mas se fosse contigo, tu ia fazer o quê? Você ia ficar doidão. Irmãos, quando eu peguei aquele cheque, eu falei assim, opa, glória a Deus, irmão, que bênção, né? É ruim que eu fiz isso. Eu agarrei ele lá dentro da sala da intercessão. Vem cá, me dá um abraço. Você não sabe o que você está fazendo. Eu falei a mesma coisa para o jovem que me deu aquela. Você não sabe o que você está fazendo. Eu contei a história para o garoto. O outro começou a chorar. Contei a história para o chinês. O chinês começou a chorar. Ficou mais sem ver mesmo. Tanto chorar que ele chorou. Eu estou te contando isso, sabe por quê? Porque esse jovem rico, ele tinha um coração dividido e infiel. Deus disse, quando você é fiel no pouco, eu vou colocar o muito sobre você. Quando você semeia, você colhe. Quem semear, isso vai colher. Quem semear, irmãos, é um decreto de Deus. Semeie e você vai colher. Você não colhe porque não semeia. Você colhe tempestade porque você semeia tempestade. A guerra está na família. Você só consegue semear o que? Discórdia, ciúme, inveja. Começa a semear amor, começa a semear elogio, mesmo que não esteja nessas coisas. Mas semeie elogio, semeie uma palavra de graça, semeie uma palavra de amor para ela. E você vai ver o que você vai colher. Por isso, irmãos, esse texto riquíssimo vai mostrar para nós. Vou chamar a banda aqui. Que esse jovem infiel, dividido no seu coração, Jesus vai falar para ele assim. Na verdade, Jesus não fala. Jesus vai declarar que é impossível. Quão difícil será
um rico entrar no céu. Agora eu te pergunto, ser rico é pecado? É pecado? Claro que não. Mas o texto continua dizendo assim, os que confiam, ele fala para os discípulos, os que confiam nas riquezas. Então ter dinheiro não é pecado. O problema é você confiar no dinheiro. É diante desse cenário que eu quero fechar aqui com a igreja, e esse assunto é para a igreja agora. Ele vai afirmar em Malaquias 1, 6 e 3 a 6 a 12. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Deus está fazendo uma denúncia aqui ao povo de Israel. Vocês estão me desprezando. Eles falam assim, como? Se nós estamos executando a tua obra. Olha a resposta, capítulo 3, 6 a 12. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, olha, estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. O Senhor está falando, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Aí alguém lê esse texto, e pregadores vão dizer assim, isso aqui é a antiga aliança. Fala de dízimo, pastor. Isso aqui é antiga aliança, isso não tem mais hoje. O seu pastor está te ensinando o que a Bíblia diz. Não que alguém pegou de uma cultura liberal para enfiar uma teologia mentirosa na cabeça do povo. O livro do profeta Malaquias é um confronto de Deus para o seu povo. Mas Deus vai dizer o quê? Eu quero restaurar vocês. Deus fala do que eles estavam fazendo, que era errado. E Deus fala assim, tem conserto. Você acha que Deus vai te corrigir e deixar você arrebentado? Não. Ele corrige os que amam. Por quê? Que amam, por quê? Porque Ele quer que você testemunhe dEle. A restauração não é o teu testemunho. A restauração é o testemunho de Deus em você. É diferente. Como a salvação. Você carrega um testemunho de Cristo. Então, por causa de Cristo, por causa do Pai, Deus fala assim, vocês estão me roubando. Irmão, isso é muito sério. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, eu não consigo entender isso. Olha o que diz, irmãos. Mateus 23, 23, Novo Testamento. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Sabe o que é isso? Ele está falando assim, olha, vocês não podem fazer essa separação das coisas. Vocês não podem desprezar uma parte e fazer outra. Não. Vocês não podem omitir pedaços. Façam tudo. Irmãos, hoje pela manhã veio uma senhora pela primeira vez na igreja. Ela venceu um câncer. Quando ela veio à frente aqui, entregou a oferta dela, ela está voltando, eu fui ministrando assim, essa pessoa tem câncer. Eu pensei que ela tinha câncer. Eu entendi isso.
Mas quando ela acabou o culto, que ela veio aqui à frente, ela falou assim, tá? A pastora veio orar por ela, ela falou assim, pastor, e ela chorava muito, pastor, eu tive um câncer, eu fui curada. Eu pensei que o câncer estava nela, ela já tinha sido curada. Agora pasmem, sabe quem foi que alertou que ela teria um câncer? Um mendigo, na rua. O mendigo olhou para ela e falou assim, moça, eu estou entendendo da parte de Deus que a senhora vai ter um problema muito sério na sua saúde. E ela ficou sem entender nada. E ela vai fazer exame, está o câncer lá. Um mendigo tinha uma revelação de Deus. E às vezes um rico não consegue diferenciar uma mão da outra. Você está entendendo? Não é pelo dinheiro, irmãos. É quem nós carregamos. Aleluia. É isso que Deus queria trabalhar no coração do povo e quer trabalhar no nosso. Porque Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias de toda a tua renda. É Deus que está falando. E se encherão, aí a gente pega essa frase, eu vou experimentar o transbordamento de Deus, o depósito vai estar cheio, mas primeira parte é, honra o Senhor com os teus bens. As janelas só vão se abrir, porque a semeadura foi semeada. Isso é um mandamento, isso é bíblico, não é fácil, mas é bíblico. E aí nós temos várias falas, né? Uma delas que eu sempre ouço é assim, não entrego meu dízimo porque já entrego a oferta aqui na igreja, eu faço muita ação social. Uma outra diz assim, pastor, eu não entreguei meu dízimo porque ia faltar para pagar uma conta, ou comprar alguma coisa, e daí Deus entende, afinal Ele é Deus. Por que a gente entende que Deus precisa da nossa sobra? Veja, a criança que o Alexandre trouxe, ela tinha 5 pães e 2 peixes. Ele não deu sobra. Ele deu tudo. Quanto que Deus fez e operou milagre e sobrou? 12 cestos. Então na hora que você semeia, em Deus, a multiplicação é que vai sobrar. Você está entendendo a dinâmica de Deus? Pastor, eu vou sair do dinheiro. Filho que não está bem, semeia o nome dele. Meu casamento, semeia o teu casamento nesse altar. Eu já contei aqui de pessoas mesmo da nossa igreja que vinha para o culto e todo culto vinha, se ajoelhava aqui no altar, trazendo o nome da esposa, dos filhos. Essa família toda está na casa do Senhor. Todos os cultos chorava. Teu irmão aqui na igreja, quando ele me vê, ele vem em mim e fala assim, pastor, a minha mulher não me quer mais. Eu falei assim, irmão, ela querer ou não querer é com ela. Você tem que decidir crer e semear o nome dela aqui no altar, clamar. Você precisa entregar a Deus esse nome, você tem que jejuar, buscar, faz a tua parte. Não vai desistir não. Tá bom, pastor, já são 8 meses. 8 meses, irmãos. Como é que você espera 8 meses? Eu falei assim, não desista. Não alargue. Eu creio que Deus pode arrancar, mexer. Não abra mão, porque você está aumentando a tua vida com Deus. De tudo isso, se não der certo, você hoje é um príncipe diante de Deus. Irmãos, quando eu olho para essa verdade, eu percebo que Deus tem bênçãos para nós sim. E eu fecho. Nós fizemos um levantamento na igreja. E para minha surpresa, nós não temos uma igreja, não somos ainda, uma igreja que agarre 100% a fidelidade. Nós temos irmãos fiéis, e o pastor não fez levantamento com o seu nome, não existe isso. Isso é um assunto de tesouraria, uma verificação, mas pelos números. E nós estamos encerrando 2025. E Deus colocou algo no meu coração. Você precisa falar isso para a minha igreja.
É a segunda vez que eu falo isso em 7 anos. Porque eu não gosto de falar de dinheiro. Eu não gosto. Eu tenho dificuldade. Até para pregar sobre honra eu tenho dificuldade. É uma coisa que Deus está tratando no meu coração já. Mas se eu não ensinar, eu é que vou pagar a conta. Eu é que vou ser prejudicado. Então eu prefiro ensinar. Porque o povo peca por falta de instrução. Esse sermão pode ficar disponível para você de Gênesis a Apocalipse. Deus fala sobre semeadura. Mas esse estudo foi feito e nós temos hoje, irmãos, nós não podemos assumir nenhum compromisso hoje fixo, nem de 5 mil reais. Se aparecer uma obra, alguma coisa, a gente não pode assumir, porque a nossa despesa e a nossa receita, ela quase empata. Temos um dinheirinho na poupança, graças a Deus, e Deus tem, e eu quero já te dizer, esse mês é o mês da colheita, amém? E Deus nos abençoe com força. Com força. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi pouco não. A igreja paga todo dia 30 o salário de todos os ministros e funcionários, antes de virar o mês. O aluguel é pago um dia antes do vencimento. Não tem um fornecedor atrasado. E o que nós temos na poupança hoje não é para a gente gastar desenfreadamente, é porque nós temos projetos, sonhos, em que se aparecer alguma coisa, a gente vai investir, claro. A gente nunca disse não. Mas eu tenho um sonho de ter um complexo um dia. A gente vai ter esse complexo em nome de Jesus. Deus vai nos dar, irmãos, vai ser uma coisa linda e maravilhosa, para a gente resgatar Andarilho. Nós vamos formar missionários, escola de profetas, escola de adoradores. Está comigo aqui, amém? Mas irmãos, o seu pastor está aqui há 3 anos aqui, e 3 anos e meio, 3 anos e meio lá. São 7 anos de igreja plantada. Você pode pedir todos os meus envelopes. São 7 anos de fidelidade mês a mês. O tesoureiro é da igreja, está na igreja. Quem cuida das finanças sabe. O seu pastor e a sua pastora são os primeiros. Pastor, o que o senhor quer da gente então? Fala assim comigo. Fidelidade total. É só isso. Eu não preciso de dinheiro. Você não tem que dar dinheiro. Não é isso que eu estou te pedindo. Eu estou te colocando uma verdade bíblica, que é só a igreja se unir e ser fiel. Só isso. Se a igreja for fiel, irmãos, nada vai ficar na nossa frente, irmãos. Porque o próprio Deus disse isso. Se a igreja for fiel, o seu filho, você pai, sendo fiel à sua esposa, acabou. Pronto. O nome esse menino, esse grandão da mídia, o irmão da Jéssica, Felipe, né? Luiz. O Luiz hoje não. Felipe. Ele vem pro meu coração assim, todo culto, e fala assim: pastor, eu posso te dar um abraço? Ele está semeando. Um abraço. Ele veio hoje e falou assim: pastor, você está com uma camisa azul tão bonita. E me abraçou. Irmãos, aquele menino te abraça, você some dentro dele. Ele é fofinho, irmãos. Aí você vai. É uma graça ele. Só que a Jéssica veio primeiro, sozinha. A Jéssica trouxe o pai e a mãe dela. Eles estão aqui? Estão lá atrás. Eles tinham uma propriedade que tinham entrado na casa deles há 17 anos, eles não conseguiam entrar naquela propriedade. Hoje, irmãos, para a glória de Deus, eles estão dentro daquela propriedade. Deus tirou com a mão de lá. Aí Deus trouxe eles dois para cá. Aí a namorada dele, do Felipe, que é a Amanda, se converteu. Nós já batizamos ela aqui. E sabe quem se converteu no dia, na volta do retiro dos jovens? Os pais da Amanda. Ê, glória! Sabe qual é o nome disso? Semeadura, igreja. Não é dinheiro. Alguém semeou. Você
Senhor, com lágrimas. Pastor, não tenho recurso. Não tem problema, você tem lágrimas. A Maria tinha cabelo e lágrimas. E ela colocou lágrimas em cabelo, irmãos. Cabelo, irmãos, era uma coisa que o cabelo tinha que ficar escondido. Era uma calúnia. Era uma difamação mostrar os cabelos. Ela não quer saber, mas o Judas está lá. E o Judas, para que tudo isso? E Jesus fica quieto, ladrão. Ela está fazendo para mim antes que eu morra. Aleluia. Irmãos, vamos deixar um legado para a próxima geração. A gente tem adolescentes aí, jovens. A gente vai passar, irmãos. Mas daqui a pouco a gente passa, mas a geração fica. Vamos deixar algo muito maior do que a gente está fazendo hoje aqui. Quem concorda com isso? Fique em pé no seu lugar. Eu queria cantar essa canção, que é a que a gente cantou de manhã, né? No finalzinho, né? Mas eu queria cantar com a igreja no altar. Eu não vou fazer apelo, você que não é dizimista, nada disso. Pelo amor de Deus. Eu só quero te convidar a você sair do seu lugar e vir para cá como oferta a Deus. Você pode se ofertar a Deus hoje? Só se colocar diante de Deus. Está aqui, você vai cantar aqui no altar. Pode vir bem pertinho. Porque eu quero que a igreja esteja no altar. Porque o altar é o lugar da consagração. O altar é o lugar da renúncia. O altar é o lugar da morte. O altar é o lugar onde eu abro mão do eu. Josué 3,5: consagrem-se hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eu creio. Eu creio. Lembra daquela palavra profética que eu lancei de 3 dias aqui na igreja, dos ramos? Eu não tinha recebido nenhum telefonema. Mas na semana seguinte foi o sexta deles. E veio um jovem, que ele vem aqui de vez em quando. E naquele domingo ele veio. Ele falou, me procurou no final do culto dos homens. Eu falei assim: pastor, preciso falar com o senhor rapidinho. Eu vim domingo aqui na igreja. E o senhor lançou uma palavra profética de que em 3 dias algo ia acontecer na minha vida. Pastor, eu agarrei aquilo com tanta força. Eu estava 8 meses sem fazer uma venda. Eu sou corretor. Pastor, na quarta-feira, o proprietário me liga e fala assim: vende essa casa naquela proposta que você trouxe para mim. Era um desconto de 300 mil reais. O proprietário decidiu vender. O valor da comissão foi acima dos 8 meses. Pagou as dívidas dele e sobrou. Ele lançou uma semente nesse altar aqui. Você está entendendo? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de fidelidade. Eu sei, irmãos, que tem gente aqui que está na conta lá, que não vai poder hoje nem comer nenhuma pizza, nenhum lanche. Eu sei disso. Eu sei que tem pessoas que hoje estão comendo um pouquinho no almoço para comer na janta. Só que nessa casa você não vai passar fome. Não vai faltar nunca comida na tua mesa. Nem que eu faça uma compra todo mês para você, mas você não vai passar fome. Outras coisas são luxos, mas comida não. Eu nunca vou esquecer. A gente chegou 31 de dezembro de 2023. Eu coloco no GPS e falo com o Alexis. E o Alexis morando 5 minutos a pé da minha casa. Ele falou assim: pastor, eu estou em casa. Eu falei assim: eu estou indo aí, 31 de dezembro. Quando eu chego lá, irmãos, tinha um fogão com uma boca, comida naqueles deckzinhos de madeira. E eu falei: vocês já almoçaram? Eles tinham acabado de chegar da Venezuela. Eles falaram assim: pastor, a gente não almoçou ainda não. Eu peguei eles dois com os filhos e levei lá para Panetelli. Irmãos, meu Deus, aqueles 4 irmãos ficaram tão assim. Eu fiquei até constrangido, porque eles pegavam o celular, João, e tiravam foto e queriam mandar para o povo lá na Venezuela. A gente está almoçando com o pastor, a gente está almoçando com o pastor. Eu não sei nem quanto deu a conta. Mas a casa deles hoje, irmãos, está mobiliada.
O Alexis faz a reforma da igreja toda. A Marlene está trabalhando. E o Diego já começou a falar depois daquele derrame dele: olá, pastor. Deus vai curar ele. E aqui tem gente que eu poderia citar. Eu estou andando no supermercado, só essa. É só para ativar a tua fé. Eu estou no mercado, eu estou assim: Senhor, se tiver um membro da igreja no caixa, eu vou pagar a conta dele. Quando eu chego no caixa, nem eram membros da igreja, estavam conhecendo a igreja, mas eu tinha abordado eles. Eu falei assim: oi. Cheguei: pastor, quanto que deu a conta? Deus mandou pagar a conta de um membro da igreja que estava aqui no caixa. E paguei. Eles estão com a gente aqui hoje. Eles estão aqui nesse culto. Essa irmã Adriana confessou Jesus semana passada, está aqui com a gente. Você proporcionou isso também a ela, porque você é uma ovelha obediente, fiel. E porque nós estamos aqui hoje, a Adriana chegou. Está entendendo? Será que você pode erguer suas mãos aos céus e cantar esse trecho com todo o seu empenho?